Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Pedro Magalhães. O convidado é um cientista político com investigação em várias áreas, mas, para o bem e para o mal, é mais conhecido enquanto especialista em sondagens. É, aliás, um habitué das noites eleitorais há largos anos. Foi uma bela conversa de quase hora e meia, em que falámos de vários temas ligados à ciência política. Numa primeira parte conversámos sobre a interpretação e impacto das sondagens, o comportamento eleitoral e os determinantes das atitudes sociais e políticas dos eleitores. Nos últimos cerca de 45 minutos, falámos de um tema que me interessa muito, capital social, um campo altamente importante e que atravessa várias áreas do conhecimento, da economia à psicologia, passando pela, lá está, ciência política e a própria sociologia. Sem mais demoras, vamos então conversar com Pedro Magalhães. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite para vir ao podcast. Obrigado pelo convite. O Pedro tem um estatuto enquanto representante do mundo das sondagens e enquanto especialista de sondagem, que acaba por ser uma faca de dois gumes, porque por um lado tem esse reconhecimento do seu trabalho, por outro lado acaba por ficar algum trabalho que não é visto, não é? E não é só isso, eu às vezes sinto que eu escrevi tanto sobre este assunto, seja no blog, que agora tenho escrito com menos frequência, mas no blog onde escrevo, seja até em livros para um público mais geral e aparecer a falar deste assunto, que eu às vezes sinto que sou o representante oficial das sondagens, o que significa que muitas vezes, quando as pessoas acham que as sondagens correram mal, parece que a culpa é um bocadinho minha. Eu vejo isso nos comentários que me fazem, nas mensagens que me mandam. Mas eu sempre tive em relação a isto, ou tentei ter sempre em relação a isto, uma postura que eu acho que se reflete um bocadinho no livro que eu escrevi para a Fundação há uns anos, em que eu passo a maior parte do livro a falar dos problemas das sondagens. E depois deixo um último capítulo no fim para tentar explicar, apesar de tudo, porque é que elas são... Não é bem os problemas, as limitações. Não é? As limitações, sim, e são problemas porque são limitações e são problemas porque é que eu falo em problemas. Não é só porque muitas vezes a leitura que é feita das sondagens é errónea e isso gera problemas nas percepções que as pessoas criam sobre o mundo político em geral, mas é também porque há determinados obstáculos, dificuldades que eu acho que, não sou eu que acho, muita gente que trabalha nesta área acha, se estão a tornar cada vez maiores. Por exemplo, nós notamos que as chamadas taxas de resposta, portanto, as pessoas que no fundo estão disponíveis para dar a sua opinião, são cada vez menores. E isso significa que os resultados que possamos tirar das sondagens são cada vez menos representativos. Também sabemos hoje que as pessoas são mais difíceis de alcançar. De antes, enfim, continua a ser comum fazer sondagens telefónicas, por telefone fixo. Hoje em dia há muitas questões sobre até que ponto é que o segmento das pessoas que podem ser alcançadas dessa forma é representativo. Portanto, há dificuldades cada vez maiores em usarmos aquela informação maiores para fazer inferências sobre a população em geral e, portanto, eu acho que é preciso estarmos muito conscientes disso. E o Pedro no livro fala disso, embora o livro já seja de 2011, sabe? Sim, não é? sim. Fala da questão do telefone que no fundo vai sendo um meio cada vez menos eficaz para conseguir chegar às pessoas, não é? Até porque no fundo o mero facto de haver menos gente com o telefone não o torna imediatamente ineficaz. Se elas tivessem as mesmas preferências políticas umas das outras, não haveria problema. Isso é uma coisa que as pessoas também esquecem, sem querer ignorar os problemas que isso possa trazer. Também pode suceder que as pessoas que se conseguem alcançar através do telefone fixo não sejam especialmente diferentes. Pelo menos em alguns aspectos, das pessoas que só têm telefone móvel. E se for assim, não se pode partir para o problema dizendo as sondagens por telefone não valem nada. Bem, isso depende, não é? Não, aliás, ao contrário, até pode haver diferenças menos perceptíveis que são muito mais significativas do que essa, por exemplo. Claro. Há outras coisas que podem ser muito mais relevantes. Agora, não há dúvida que isso não está pouco investigado em Portugal, mas está mais investigado noutros países que, por exemplo, a população que só tem telefone móvel, portanto que não consegue ser alcançada por uma linha fixa, não é exatamente igual à outra. E, portanto, são pessoas mais jovens, são pessoas tendencialmente com maiores níveis de rendimento e que, portanto, em alguns aspectos, não todos, mas em alguns aspectos têm
atitudes, preferências, inclinações diferentes. E, portanto, se for assim, se uma sondagem que lida apenas com telefones fixos vai subestimar na população a importância dessas opiniões, dessas atitudes, dessas preferências. Aliás, isso está muito estudado, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Eu acho que, intuitivamente, acho que até é mais significativo do que aqui essa diferença. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, há uma grande relação entre o nível de educação, de formação, sim. E eleitores democratas, por exemplo. Sim. Não quer dizer que uma coisa pressuponha imediatamente a outra, mas sim, há uma sim, correlação sim. entre eles. Isso é um ponto importante e que, no fundo, nós estamos aqui, quando falamos em sondagens, estamos muito a pensar na questão do voto. Os inquéritos por questionário usam-se para muitas coisas diferentes, inclusive para medir a taxa de desemprego, exatamente, uma coisa tão simples como... Mas, na verdade, há países onde a relação, digamos, entre as características sociais dos eleitores, ou sociodemográficas dos eleitores, e as suas preferências políticas e inclinação de voto, é uma relação forte. Há outros países onde essa relação não é tão forte, e sendo assim, esses problemas das sondagens não são tão relevantes nestes segundos países, porque o facto de nós estarmos a subestimar um determinado segmento da população pode não ser impeditivo de fazer inferências sobre a população como um todo. Mas isso depende de país para país, de contexto político para contexto político. Aliás, os Estados Unidos, e não só, isso começou... Recentemente houve vários exemplos de sondagens que deram problemas. Primeiro com o Brexit e depois, de um modo mais retumbante, no caso dos Estados Unidos. Eu li algumas coisas sobre o assunto que, no fundo, explicavam que, a nível nacional, as sondagens até tinham estado muito perto, porque previam, salvo erro, 3, 4 pontos percentuais de diferença para a Hillary Clinton, e ela acabou por ganhar por 2, salvo eu. Portanto, até estiveram muito próximas. Onde falharam de forma particularmente gritante e, sobretudo, com grande impacto, foi ao nível dos Estados, não é? Isso é verdade. Portanto, as estimativas das intenções de voto nos Estados Unidos nacionais não se diferenciaram muito daquilo que veio a ser o comportamento de voto. Mas isto é uma característica que também tem a ver com o próprio sistema. Se na análise dos vários Estados, e tendo em conta a maneira como o Presidente é eleito, portanto, que é no fundo Estado a Estado, e na conversão dos votos nesse Estado, na composição do colégio eleitoral, ainda por cima tendo em conta que é uma conversão de tipo maioritário, ou seja, se eu tiver mais um voto do que o meu adversário, eu vou eleger todos os membros do colégio eleitoral desse Estado. Exatamente. Aí há problemas, e aí basta que haja Estados muito competitivos, como houve, em particular no Midwest, e que o desvio seja de 1%, basta isso para mudar completamente, no fundo, a composição prevista do colégio eleitoral. E foi isso que se passou em alguns estados, talvez o Wisconsin tenha sido o caso mais extremo, mas não foi. Houve vários estados assim em que, no fundo, por virtude da maneira como funciona o próprio sistema, uma soma de pequenos erros, especialmente se os erros forem todos na mesma direção, podem levar a um erro muito grande na estimação da composição do colégio eleitoral. Depois torna-se binário, não é? Enquanto o erro acontece num contínuo, mas o impacto é binário. Exatamente. Bem, acho que é bem posto isso. Mas eu queria também dizer uma coisa, queria voltar atrás. Não quero fazer aqui a função, mais uma vez, do representante ou do defensor oficial das sondagens, mas queria chamar a atenção para uma coisa muito simples, que é há uma espécie de enviesamento na percepção da maneira como as sondagens falham ou acertam. O que é que eu quero dizer com isto? Os casos em que elas falham são muito visíveis, são muito falados, são muito discutidos e parecem muitos. E, na verdade, nós estamos a esquecer de todos os outros casos em que tudo acontece mais ou menos como estava previsto e, portanto, aí ninguém liga nenhuma, toda a gente acha normal. E não é nesse dia que se vão elogiar as sondagens, mas é no dia em que elas, entre aspas, falham, que surge o problema. Portanto, eu não estou absolutamente certo que haja, digamos, uma síndrome generalizada de fracasso das sondagens na sua capacidade de medir as intenções de voto. O que há é uma série de casos muito visíveis e muito importantes e com consequências muito grandes em que, digamos, as inferências não correram tão bem. E depois a outra questão que é um erro de previsão, por exemplo, de 20% para 25%, é um erro que não é prestada grande atenção, porque é provavelmente, por exemplo, um partido, vamos supor, que não é especialmente representativo, ou pelo menos que provavelmente não terá ganho as eleições. Um erro entre, vamos supor, dois partidos de 40% para 45%, vamos supor, de 47,5% para 52,5%,
como faz mudar o destino das eleições, de repente é um erro que toda a gente repara. Isso, aliás, nota-se muito até na história das eleições portuguesas e das sondagens. Há eleições em que, no fundo, o resultado, eu vou chamar-lhe aqui previsão, não é, mas vamos chamar-lhe aqui uma previsão para simplificar. Mas é que em português, já agora fazendo aqui um parênteses, em português há uma ambivalência dos termos. Sim. Porque previsão... Em inglês, por exemplo, existe a questão do prediction, por exemplo, e forecast, que são duas palavras diferentes. Sim. Em português nós usamos a mesma. Usamos a mesma. Podemos chamar estimação ou uma usamos coisa a mesma. Mas pronto, vamos ignorar aqui o facto de que as sondagens medem intenções de voto antes das eleições e não medem comportamentos de voto, nem são em si mesmas previsões. Mas vamos ignorar isso para já. Nós temos na história da democracia portuguesa casos de eleições onde as sondagens, os resultados que elas apresentaram na véspera das eleições estiveram bastante longe dos resultados finais. Mas essa distância só serviu, por exemplo, para aumentar a vantagem de um que já ia à frente ou diminuí-la, mas não a diminuir a ponto de afetar a vitória. E temos outros casos em que há pequenas diferenças, no fundo, entre aspas, boas previsões, mas como indicava um determinado candidato, um determinado partido para a vitória e essa vitória não aconteceu, parece um erro enorme. Portanto, é mais uma vez a questão, falava há pouco do contínuo e do binário. Exatamente. Não, e às vezes nem tem essa espécie de enviesamento cognitivo coletivo. Sim. É uma coisa que não tem só a ver com o resultado das sondagens. Por exemplo, no caso do Donald Trump, as eleições que se tiraram, na verdade, e não há grande razão, tirando, obviamente, a parte da consequência imediata, que é diferente. Agora, em termos das intenções e em termos das preferências políticas dos americanos, não há grande diferença entre alguém que consegue recolher quase a maioria dos votos e alguém que recolhe um bocadinho mais da maioria dos votos, que nem foi o caso, mas vamos assumir que era. Na prática, o que há é um apoio substancial a determinada figura. Se ela é substancial mais um ou substancial menos um, claro, na prática é diferente em termos de ele ser ou não ser presidente, naturalmente, mas em termos do fenómeno que está por trás disso, não é a mesma coisa, quase. Claro, e isso leva-me para outro ponto, que é a maneira como as pessoas olham para as sondagens, mas não só, eu não quero pôr, entre aspas, a culpa nas pessoas, também a ponho, entre aspas, naqueles que as produzem e que as disseminam. É uma ênfase muito grande, que eu acho compreensível do ponto de vista noticioso, mas na verdade acho cada vez menos compreensível, porque do ponto de vista noticioso podia fazer muita outra coisa, mas é uma ênfase muito grande na corrida de cavalos, porque a sondagem vai dizer quem é que ganha e quem é que perde. É um bocadinho, eu em vez de ir ao astrólogo, vou ver a sondagem, porque isto, na verdade, se eu olhar para os inquéritos como uma fonte de informação mais vasta e for olhar como posso, por exemplo, abrindo aqui o site do New York Times ou do Washington Post ou da CNN, e for olhar para as sondagens também como uma fonte de informação sobre o que é que está por detrás do voto, o que é que está por detrás das atitudes das pessoas, o que é que está por detrás das suas preferências, a questão de saber quem é que chega primeiro ou não é muito importante, porque essas correlações entre a educação, entre o rendimento, entre, sei lá, a pertença étnica e o voto, essas mantêm-se e estão lá, claro, independentemente. E são muito mais importantes, não é? E num certo sentido são muito mais importantes, porque são aquilo que nos ajuda a compreender porque é que um determinado resultado acontece e não tanto saber se alguém fica 1 ponto ou 3 pontos ou 5 pontos à frente do outro. Mas a leitura que se faz das sondagens em muitos países, mas eu acho que ainda muito em Portugal e demasiado em Portugal para aquilo que seria já possível com a maneira de disseminar a informação e de dar informação a quem está interessado, é uma ênfase excessiva nessa questão do subiu, desceu, quem está à frente, não está à frente, que no fundo são informações que às vezes, tendo em conta o erro amostral, não têm significado nenhum, e muito pouca ênfase naquilo que está por detrás dos resultados. Eu, se quiser saber, por exemplo, numa sondagem que acaba de sair, uma qualquer, qual foi a relação entre educação, rendimento, trabalho ou não na função pública, é ou não reformado, e as opções das pessoas, isso eu não consigo saber porque essa informação não está em lado nenhum. Não está em lado nenhum, em parte porque essas perguntas, em alguns casos, não são feitas. Mas, noutros casos, são feitas e não são postas cá fora. Talvez porque os órgãos de comunicação se sintam que não há uma procura dessa informação. Eu acho que estão enganados. Acho que se a pusessem cá fora, a procura iria existir. Acho que a qualidade do debate sobre os resultados melhoraria. E hoje em dia é muito fácil, num site qualquer, quer dizer, com
com até funcionalidades que, em alguns casos, são grátis, são open source, permitir às pessoas que interajam um pouco com os resultados e fiquem a conhecê-los um bocadinho melhor. Mas nós abrimos e temos um PDF na ERC que nos dá alguns quadros, mas poucos e pouca informação. É uma maneira muito simplista, quase infantil, de passar esta informação às pessoas. E é uma maneira... Está focada unicamente no resultado. Sim. O que significa que vai, por exemplo, e isso é uma coisa que sempre me surpreendeu, sobrevalorizar o resultado. Nós falamos de cada ato eleitoral como se aquilo fosse uma espécie de final do Campeonato do Mundo, não é? Sim. Tipo, agora, autárquicos, ganhou o PS, portanto, tudo foi bem feito, por exemplo. Sim, se ganhou é porque fez tudo bem. Claro. Para a próxima, se perder, é porque fez tudo mal. Para usar novamente a sua análise, é mais uma vez uma visão muito binária, em zeros e uns, e entre o 0 e 1 há imensa informação que se perde e que não se discute. Exatamente. Talvez tenha alguma coisa a ver com, apesar de tudo, alguma falta de informação, pelo menos entre atos eleitorais. Nós temos-la nos atos eleitorais, mas pelo menos entre o que me parece, vendo a coisa de fora, que ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe um acompanhamento, existe um acompanhamento das intenções, mas a um nível, simplesmente em termos de intenções de voto. Abaixo disso... Não só, também há, as sondagens regularmente medem, digamos, a popularidade e a notoriedade de líderes políticos, do próprio governo. Eu acho que não é incomparável, não, vamos lá ver. Eu, numa semana nos Estados Unidos, tenho 3, 4 sondagens diferentes e posso passar um dia inteiro ou mais a mergulhar naquela informação toda. Em Portugal, salvo erro, nós temos 2 sondagens políticas, digamos, por mês, não temos mais do que isso. Portanto, não há dúvida, é incomparável a diferença, mas mesmo assim, a informação que já é gerada em Portugal já é suficientemente interessante e profunda para permitir uma divulgação muito mais rica. Não é feita essa divulgação. Dito isto, eu também não podemos ter ilusões sobre a falta de recursos que os meios de comunicação social hoje em Portugal têm. Quer dizer, eu acho que não há órgão de comunicação, para além da RTP, não há nada que não esteja em crise, não é? Em crise financeira, em alguns casos, gravíssima. E, portanto, não tenho dúvidas sobre isso. Mas, agora, recuando novamente, não seria muito complicado fazer um tratamento mais rico, dar dados de forma mais acessível para que as pessoas pudessem olhar para eles. Não seria demasiado complicado. Exigiria algum trabalho jornalístico, sem dúvida, exigiria algum trabalho de natureza técnica, mas não. Acho que há aqui uma certa inércia e acho que há aqui uma oportunidade de mercado, se quiser, que está a ser perdida. Porque podem não ser... Nós estamos a ter esta conversa por alguma razão, é porque isto interessa a algumas pessoas. Podem não ser muitas, mas esse mercado, esse segmento pode ser ampliado. Se a informação que é dada fosse mais rica, eu acho que os órgãos de comunicação social e as empresas tinham a ganhar. Porque não têm, eu não acho que eles tenham nada a esconder. Não tenho nada à visão conspirativa, estes querem prejudicar aqueles, querem beneficiar os outros. É preciso não esquecer que a maior parte das empresas que estão no mercado, para elas, esta área das sondagens políticas é pequena. Quer dizer, é uma coisa que pesa muito pouco na sua... Eles estão neste mercado por prestígio, para conseguirem reputação. Não estão neste mercado para se prejudicarem a si próprios servindo este ou aquele interesse. Eu não acredito nisso. É evidente que há problemas de recursos, sem dúvida, e talvez de alguns aspectos de conhecimento técnico, não devido que haja esse problema. Agora, não tenho essa visão conspirativa e, portanto, acho que não têm nada a esconder e se não mostram é porque acham que as pessoas não se interessam e acho que estão enganados. Mas o que me parece, lá está, é evidente que havendo mais informação do que aquela que passa, poderia haver muito mais, mas outra coisa que sempre me causou alguma impressão é o chamado achismo, não é? No comentário político, por exemplo. O comentário político, mesmo o comentário resultados de eleições, é basicamente achismo. Não havia informação para ir um bocadinho para lá disso. Bem, a maior parte do comentário político é feito por políticos, portanto não, é um bocadinho mais do que achismo, é vender uma versão da realidade que seja conveniente. Portanto, mas mesmo quando não é, mesmo quando são jornalistas, que são analistas, por exemplo, muitas vezes é baseado, o governo foi penalizado por X. Sim. Eles sabem que foi penalizado por X, muitas vezes não, e muitas vezes aconteceu justamente o contrário, se calhar, não é? É mais fácil
Quer dizer, até eu próprio, às vezes, quando sou levado a comentar, quando há alguma pergunta sobre a qual eu não tenho certeza sobre os dados, ou não me recordo deles, ou eles não existem, não excluo que tenha caído algumas vezes nesse tipo de achismo. É sempre mais fácil. Claro, é inevitável. Pronto, agora, não há dúvida que há imensas informações feitas sobre isto e aquilo, porque é que caiu, porque é que subiu, porque é que ganhou, porque é que perdeu. Mas repare, esta não é a única área. Todos os dias nós ligamos a rádio e ouvimos no comentário económico subidas e descidas na bolsa, e temos pessoas do outro lado a dar palpites. Porque é que subiu, porque é que desceu. Isso é particularmente ridículo. Mas é uma coisa completamente absurda. É como absurdo. Mas que é tomada como parte da informação a que nós temos direito. Mas portanto, isto é um caso extremo, mas não é único. Não, esse é inacreditavelmente ridículo, uma coisa assim, por vezes uma impressão tremenda. É quase como se ambas as partes soubessem que aquilo é simulado, mas como se tem que encher aquilo com algum tipo de explicação. E isso é engraçado, porque é uma coisa que não é exclusivo dos nossos jornais. Se a pessoa for ao Financial Times, no dia, ver como evoluiu o mercado e ver as explicações são sempre... O que eu sempre achei é que, e não há de estar muito longe da realidade, é que eles têm 4 ou 5 coisas para explicar quando não há mais nada. Sim. E quando não há mais nada, juntam aquelas explicações que dão sempre, não é? Houve uma altura que, em Portugal, agora um bocadinho menos, mas houve uma altura em que nós estávamos muito atentos à evolução da dívida soberana portuguesa e era extraordinário, porque alguém dizia qualquer coisa numa entrevista, foi por isto que subiu, foi por isto que desceu. Quer dizer, é uma coisa que, enfim, é encher chouriços, mas... Isso é discutível. E, portanto, existe nesta área, numa área da economia, onde supostamente há muito mais informação, mais rica e mais objetiva, e, portanto, aqui, então, que estamos a falar de política, é naturalíssimo que Sim, é uma pressão que o palpitómetro seja constantemente ativado. E é uma pressão para estar sempre a perorar, a explicar. Mas também é verdade que, o que é que eu queria dizer sobre isto também? É que muitas vezes não é fácil ir para além do achismo. Ou seja, mesmo quando se olha para os dados e quando se tem acesso a eles, não é apenas o facto de haver várias leituras possíveis, há sempre várias leituras possíveis, e todas elas objetivas, entre aspas, e todas elas baseadas nos dados. Porque os dados não nos aparecem com uma clareza evidente. Os dados estatísticos e outros quaisquer, qualitativos ou quantitativos, não nos aparecem cristalinos, com uma explicação simples e imediata que nos possa dizer não, o resto é tudo achismo, a verdade está aqui. Isso também não acontece. Claro, é uma ciência social, não é? Claro, e portanto, e os padrões que aparecem nos dados, com algumas exceções, não são completamente evidentes. E, portanto, digamos, o combate ao achismo não se faz apresentando uma verdade alternativa. Isso é uma coisa que também importa ter presente. Não há uma verdade alternativa ao achismo. O que há é opiniões mais fundamentadas, sim. Quer dizer, leituras mais fundamentadas, mais credíveis, e em alguns casos suscetíveis de serem confrontadas com dados. Isso é outra coisa também, que é aquela coisa do Popper, da falsificação, que nós também temos muito comentário na televisão. São coisas que nós nem sabemos como é que... São opiniões que nós nem conseguimos imaginar quais seriam os factos que as poderiam contrariar, porque aquilo é sempre verdade, seja qual for. Portanto, o caminho, digamos, o contraponto ao achismo não é a verdade absoluta. São leituras, opiniões mais fundamentadas, mais ricas, mas nenhuma delas definitiva, categórica. Eu sei que o Pedro tem feito alguma investigação nos últimos anos relacionada com as atitudes sociais e políticas, não é? E agora, sim. pegando neste lado das atitudes políticas, que é particularmente interessante, no fundo é tentar... Aliás, eu até separaria aqui isto em duas vertentes. Uma mais estrutural, outra mais conjuntural. A mais estrutural seria aquilo que falávamos há pouco, que é perceber que tipo de pessoas votam normalmente em quem, ou que tipo de pessoas têm que tipo de preferências, não é? E a pessoa pode, por exemplo, em Portugal é relativamente fácil, a pessoa sabe que o Norte tende a ser mais conservador que o Sul, embora isto tenha muitas outras dimensões, mas teria algo desse género. Sim. E isso é estrutural. O Norte é mais conservador que o Sul, dir-se-ia quase desde sempre, mas pelo menos desde o pós-25 de Abril, sim. Que isso e foi aliás crucial naquele imediato. Depois há outra avaliação mais conjuntural, que é de perceber, por exemplo, no caso do governo, ou no caso do incumbente, o que é que leva a avaliação do eleitor a mudar. O fator primordial tem que ver com a avaliação do desempenho económico, não é? Que, entretanto, tem uma nuance porque pode ser o desempenho económico da economia no geral, isto é, do país, ou o desempenho económico
do próprio e a percepção do próprio em relação até à evolução desse... Claro. Pode ser a minha situação. Enfim, isto é uma divisão muito clássica nas pessoas que estudam o voto económico, que é, para usar um termo pomposo, entre o sociotrópico e o egocêntrico. O egocêntrico é quando é a ideia de que o nosso apoio ou a retirada desse apoio a um determinado governo, a uma determinada autoridade política, alguém que toma decisões e que aprova políticas públicas, é muito afetada pela minha situação pessoal, se estou ou não desempregado, se perdi ou não rendimento, etc. A outra visão, a tal sociotrópica, é um bocadinho a ideia de que as pessoas pensam mais e contam mais e consideram mais a situação económica do país como um todo do que a sua situação pessoal. E são duas visões diferentes do voto económico. Ou qual é que, daquilo que se sabe, qual é que tende a prevalecer? Há uma narrativa, para usar este termo, dominante na ciência política, que é um bocadinho paradoxal, mas que tem prevalecido apesar desse paradoxo, que é a ideia de que as pessoas pensam mais na situação do país do que na sua situação pessoal. Que é contra-intuitiva à partida, não é? Digamos, os economistas são os primeiros a achar isto muito estranho, não é? Porque no fundo as pessoas deviam agir maximizando a sua utilidade e, portanto, não é o país como um todo, quer dizer, o país pode melhorar, a economia pode melhorar, mas eu posso continuar desempregado, e porque é que eu hei de... E, portanto, o argumento durante muito tempo foi porque as pessoas sabem que as decisões dos políticos não têm um efeito direto nas suas vidas e, portanto, pensam em termos, ou até há quem diga que as pessoas são altruístas e, portanto, que pensam na economia do país como um todo. De onde é que vem esta ideia, aliás? Vem dos dados empíricos, vem de uma coisa tão simples como eu num inquérito perguntar às pessoas: acha que a economia nos últimos anos melhorou ou piorou? As perguntas não são assim tão simplificadas. Sim. A sua situação da sua família, do ponto de vista de melhorou ou piorou? E quando nós vamos ver qual destas opiniões está relacionada com o voto, é a do país, não é a do próprio. Portanto, e em Portugal é diferente? Não, em Portugal não é diferente. Agora, o que é que eu queria dizer? Isto é uma narrativa que prevalece e prevaleceu durante muito tempo, mas que eu também acho que é obviamente simplista, por uma razão muito simples. É que é impossível pensar que a nossa visão de como a economia do país evoluiu como um todo não é afetada pela nossa própria condição. E, portanto, o que tem acontecido, à medida que os dados empíricos de que dispomos também são mais ricos, em que nós, em vez de, por exemplo, de fazermos um inquérito a uma amostra, fazemos vários inquéritos às mesmas pessoas ao longo do tempo, portanto, aquilo que nós chamamos um painel, nós as conseguimos acompanhar, aquilo que se torna mais evidente é que esta dicotomia entre o sociotrópico e o egocêntrico não faz muito sentido, ou seja, de que a nossa visão da economia como um todo é afetada por muitas coisas, não só pela economia objetiva, mas pela nossa preferência política, pelo grau de informação que temos, pelos meios de comunicação social a que estamos expostos e pela nossa situação económica pessoal. Exato. Eu, por acaso, tenho um artigo que vai sair daqui a um mês na Análise Social, onde tento mostrar isso mesmo, e onde tento mostrar que, por exemplo, a grande diferença entre as eleições de 2011 e 2015 foi que nas eleições de 2011 a percepção da economia esteve muito ligada à economia real, enquanto que em 2015 a percepção da economia foi muito afetada não apenas pela economia real, mas também pelas preferências políticas das pessoas, pelo seu grau de informação e pela maneira como tinham sido afetadas durante aqueles anos pela crise económica. E, portanto, eu acho que esta... Ou é o que se passa comigo ou é o que se passa no país. Isto é uma dicotomia um bocadinho falsa e que tem que ser explorada. É muito mais nuances do que isso. Claro. Mas essa questão é interessante, sobretudo porque, como dizia o Kennedy, salvo erro, vivemos em tempos interessantes e no caso português tivemos duas situações que são comparáveis, na medida em que o desempenho económico, lá está, teve um peso grande. Ainda assim, no caso da última eleição, há outra variável, porque para o mesmo desempenho económico, a minha satisfação será diferente consoante o investimento em termos de sacrifícios que eu tive que fazer tenha sido maior ou menor. Ou seja, no nosso caso, houve de facto uma recuperação no final do governo Passos Coelho, mas tinha havido também um sacrifício grande, não é? Claro. E eu não sei se não houve. A minha intuição seria que da parte das pessoas, embora na altura o incumbente tenha formalmente ganha as eleições, não é? Tenha tido mais votos. Sim, mas perdeu um quarto dos votos. Mas perdeu, exatamente, perdeu um grande número de votos. E o que acontece é que as
as pessoas podem ter sentido, e é legítimo, que aquele ganho não compensou a perda inicial. Não é? Claro. Não, o contraste entre 2011 e 2015 é interessante. No fundo, se o ponto de partida for aquilo que a teoria do voto económico nos diz, os resultados não são compreensíveis. Porque, repare, nós em 2011 estamos mergulhados numa profundíssima crise económica. Em 2015 o país está a recuperar, o desemprego está a diminuir, temos crescimento económico. E não é só isso, é também um bocadinho a ideia que existe nesta investigação de que os eleitores tendem a ser um bocadinho miúpes, ou seja, que só ligam ao que se passa no último ano. Se isso for verdade, então os resultados de 2011 e 2015 são incompreensíveis. Ainda menos compreensíveis. São incompreensíveis, porque não se compreende como é que nestas duas situações económicas contrastantes o partido de governo perde 1/4 dos seus votos em 2011 e os partidos em conjunto de governo perdem 1/4 dos seus votos em 2015. Então a nossa leitura tem que ser um bocadinho mais complicada e tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco. Em primeiro lugar, as situações de crise económica são lidas consensualmente pelas pessoas. Quando há uma grande crise económica, não há ninguém ou quase ninguém que seja suficientemente do contra para dizer não, está a correr muito bem. As situações de recuperação económica não são lidas consensualmente pelas pessoas. Exatamente, sim, isso é uma nuance interessante. São lidas há uma certa assimetria. Depende da ideologia da pessoa também. Não é? Aí recuperou, mas podia ter recuperado muito mais, ou recuperou, mas vejam os sacrifícios que tivemos que fazer, como estava a dizer. E não é só isso, é também o facto de que no fundo, as políticas que foram adotadas entre 2011 e 2015 foram não só sentidas de forma diferente pelas pessoas, mas também foram lidas pelas pessoas como tendo efeitos muito assimétricos entre diferentes classes de indivíduos. Nós olhamos, por exemplo, para o que se passou em 2015 nas perdas da coligação. Essas perdas não se distribuem igualmente em todas as classes sociais e em todos os perfis de votantes. Essas perdas concentram-se muito nas pessoas que reportam ter perdido o emprego ou ter tido uma queda de salário ou uma diminuição de pensões, pessoas de classe social mais baixa com menor rendimento, concentram-se muito aí. Pessoas que trabalhem, desculpe interromper, pessoas que estejam ligadas ao Estado, por exemplo, cujo empregador seja o Estado e que foram, em certo sentido, as vítimas de... Também, não de forma um bocadinho mais difusa, mas sim, em geral sim, também. Sim, não, em geral também. É achismo meu, não é? Não, de uma forma um bocadinho mais difusa do que os grupos de que eu estava a falar anteriormente. Mas isto para dizer que a comparação entre 2011 e 2015 faz-se muito por aqui. Portanto, para resumir, não se pode olhar para a taxa de crescimento económico no último ano e dizer isto vai prever o resultado da eleição. Claro. Porque há muitas coisas que se metem pelo meio. E coisa ainda para além daquilo que nós falámos. Por exemplo, eu podia dizer que a perda de votos da coligação na altura também esteve relacionada com uma certa crise da direita, por exemplo, que agora se fala muito. Mas também poderia dizer ao contrário, e aliás fala-se disso, do excepcionalismo português nesse aspecto, de que o centro-esquerda na Europa, por exemplo, tem sido muito massacrado no pós-crise. Portanto, há aqui muitos fatores e é muito difícil. Claro. Dois comentadores políticos podiam dizer as duas coisas que eu acabei de dizer para provar pontos opostos. Sim. Esses fatores, no fundo, estão ainda mais acima, não é? Mais acima desta discussão nacional e é uma discussão que existe muito hoje em dia, desta tal crise. Em particular, eu acho que não se fala tanto ainda da crise da direita, fala-se hoje de forma dominante da crise da social-democracia e do centro-esquerda. Isso é um grande tema hoje na ciência política. Quer dizer, é quase tão... Primeiro é o populismo, é a palavra que se usa mais. Estão relacionados, é verdade. Estão relacionados. E o segundo é, de facto, essa crise da social-democracia, que é muito... Eu acho que se exprime só neste dado. Hoje em dia, digamos, quando olhamos para a Europa, a média dos votos em eleições, não estamos a falar em sondagens, estamos a falar em resultados eleitorais concretos, dos partidos sociais-democratas é a mais baixa desde os anos 60, portanto isso alguma coisa deverá querer dizer. E nós somos a exceção nesse aspecto, aparentemente. Nós somos em parte a exceção, sim, somos excepcionais no contexto europeu. Falando da questão do populismo, que lá está relacionada com isto, eu acho um tema ultra fascinante. É muito difícil compreender o que está por trás daquilo, porque grande parte, por exemplo, daquele voto é um voto silencioso, não é? Que lá está, que até muitas vezes não participa em inquéritos e não é revelado até ao fim. Há duas escolas, atualmente, pelo menos duas, de entender a questão do populismo. Uma é a escola económica, que eu diria que é mais evidente, que é dizer
Isto são pessoas que são, no fundo, as vítimas da globalização, as vítimas políticas dos governos nas últimas décadas, por exemplo, e, portanto, como foram deixadas para trás, estão agora a rebelar-se, digamos assim, contra isso. Essa é uma escola que há de ter, ambas terão o seu grau de poder explicativo. Outra escola, que eu pessoalmente acho que colhe mais, tem que ver com a questão identitária. Estas são pessoas que, no fundo, foram deixadas para trás, não tanto necessariamente pela economia, mas pela sociedade no geral. E elas estão, neste caso, não a rebelar-se contra o comportamento da economia, mas sim contra um mainstream liberal, por exemplo, em termos de costumes com o qual não se identificam, e isso leva-nos, por exemplo, à questão da violência sobre as mulheres que falávamos ainda em off no início, a questão das elites, por exemplo, não é? O populismo tem sempre embutido uma aversão às elites, e por outro lado, o que não é muito diferente disto, a questão das culturas imigrantes, ou seja, no fundo ver o espaço a começar a ser dominado por culturas diferentes, e o vizinho já não é um conterrâneo meu, é um tipo do Bangladesh, por exemplo, cuja cozinha, cujos pratos cheiram mal e que tem hábitos diferentes dos meus, não é? Sim. Na sua opinião, no meio disto tudo, o que é que colhe mais em termos de explicação? Pois, essas duas explicações no fundo correspondem a uma visão muito comum de como é que se organiza a política das nossas sociedades, não é? É como se estivesse organizada em dois eixos. Exato. Eu acho que nós já todos, em algum momento, respondemos àqueles inquéritos das bússolas eleitorais, que têm sempre dois eixos, não é? Tem um eixo económico e um eixo cultural. E, portanto, económico em que sentido? Bem, mais ou menos redistribuição, mais ou menos Estado, e um eixo cultural que é mais ou menos cosmopolitismo, mais ou menos liberalismo, no sentido de aceitação e tolerância em relação a modos de vida e ideias diferentes. E quando nós respondemos a esses inquéritos da bússola, lá nos aparece um pontinho que está ali num daqueles quadrantes, não é? E, portanto, é natural que quando nós vamos à procura de explicações para o surgimento de forças políticas populistas, haja recurso a essas duas heurísticas sobre como é que a política está organizada. A explicação é económica, a explicação é cultural. É evidente, eu não tenho a resposta definitiva para isto. Mas tem lido sobre o assunto? Tenho. E cada vez mais acho, não sou eu que acho, há vários autores que têm falado nisto, que o que é importante e curioso e poderoso no que se está a passar agora é que as duas respostas são complementares, não são diferentes, são complementares. É um bocadinho a ideia de que este eixo cultural e este eixo económico se estão a tornar no mesmo. Ao ponto de quem e quê? Não é? Qual é a clivagem que está aqui em jogo? É a clivagem entre um segmento da população com altos níveis de instrução, com competências essas que têm dois efeitos. Em primeiro lugar, dão-nos maior capacidade de, no fundo, viver e prosperar e obter bem-estar e emprego no mundo globalizado. Exato. E por outro lado, porque a educação tem um outro efeito, a educação, outra coisa que faz é mudar os valores das pessoas. Mudar os valores das pessoas no sentido de maior valorização da autonomia individual, da maior tolerância em relação a outros modos de vida, da maior aceitação das opções que cada indivíduo queira tomar, em desfavor de quê? Em desfavor da tradição, em desfavor da nação, em desfavor da identidade nacional. A educação aqui, como eu já falei da educação duas vezes, como fonte de duas coisas importantes aqui, como fonte de competências e de capacidade de nos movermos bem no mundo economicamente globalizado e como fonte de determinado tipo de atitudes e valores. Quem é que está do outro lado? Quem está do outro lado são indivíduos, grupos, pessoas que também em grande medida por virtude da educação, não é o único fator, mas a educação aqui é muito decisiva quando nós olhamos para os dados, têm dois problemas. Em primeiro lugar, têm menos competências, têm menos skills, têm maior insegurança económica, estão a ver os seus empregos sair do local onde vivem, estão a ver dificuldades em progredir e moverem-se no mercado de trabalho aberto. Sim. E ao mesmo tempo têm atitudes mais tradicionais, mais convencionais, menos cosmopolitas, mais conservadoras. Se nós pensarmos assim, então a pergunta sobre o que é que conta é a insegurança económica ou é a questão identitária? Transforma-se numa resposta em que as duas coisas contam e estão muito alinhadas uma com a outra. E quando nós olhamos, por exemplo, para quem votou como votou em Trump ou quem votou como votou no Brexit, nós vemos reaparecer com muita nitidez
este problema. E também vemos aparecer este problema quando olhamos, por exemplo, para aquele que é o discurso hoje em dia dos partidos de extrema-direita, que é um discurso que combina, há um termo para isto, welfare chauvinism, não é? O chauvinismo de bem-estar. Combina o quê? Combina uma coisa, enfim, que não é assim tão nova como parece. O Jean-Marie Le Pen já tinha feito esta inflexão quando era líder da Frente Nacional, mas que combina um discurso que economicamente é ou parece de esquerda, que é um discurso a favor da preservação do Estado Social, a favor da redistribuição, a favor do apoio aos desfavorecidos e pobres, desde que eles sejam dos nossos. Ou seja, desde que não sejam daqueles estrangeiros, imigrantes, refugiados que estão a destruir o nosso Estado Social. Isto é uma combinação muito poderosa, que combina economia e cultura, economia e identidade, e que, a meu ver, revela que estes dois eixos já não são dois eixos, são um eixo. E é isto que o torna tão importante e tão poderoso, e é isto que torna o discurso do chauvinismo de bem-estar tão potente para atrair, de facto, as pessoas que estão ao mesmo tempo inseguras com a sua situação económica e inseguras olhando em volta e vendo um mundo, ou temendo um mundo, que já não reconhecem como sendo o seu, o dos seus, o daquele com quem sentem partilhar uma identidade social e política. Claro, mas isso é, em certo sentido, quase o reviver dos anos 30, porque a extrema-direita dos anos 30 não era tão diferente disso, na medida em que a extrema-direita não era capitalista, embora não fosse comunista, e é sempre difícil de explicar essa nuance, não é? mas a extrema-direita previa um papel grande para o Estado, e, por exemplo, no caso do regime nazi, grande parte daquela reconstrução foi feita à custa do Estado. Não é? O Estado é que levava as pessoas para, de repente, construir... Já não sei qual era uma autoestrada grande que eles reconstruíram nessa altura. Eu tenho alguma eu percebo o seu ponto, não quero negá-lo. Mas eu não digo que seja a mesma coisa. Claro. A analogia pode ser esticada longe demais, mas não há dúvida, aqui no ICS temos um estudante de doutoramento que, ao contrário da maior parte das pessoas que está no nosso grupo de investigação, não lida com estatísticas, nem com números, nem com base de dados, é uma pessoa de teoria política. Ele, no outro dia, fez uma apresentação em que comparava, quer dizer, sem dizer que é a mesma coisa, mas em que comparava elementos do discurso e da retórica política do Trump com elementos do discurso e da retórica política, digamos, dos movimentos de extrema-direita entre guerras. E sem dizer que é a mesma coisa, não vamos entrar por aí, mas de facto há muitas semelhanças, e essas semelhanças passam por essa, precisamente como dizia, por essa junção da questão identitária com a questão da vulnerabilidade económica e da crise económica. É interessante, claro que não é a mesma coisa. Claro. E a história não se repete de maneira exata, mas há ali alguns paralelismos, e o que é interessante perceber do outro lado, por exemplo, no caso, olhando para a atualidade e para o surgimento desta corrente, e voltando àquela questão que falávamos há pouco da social-democracia, da crise da social-democracia, no fundo, a social-democracia... O cartão de visita da social-democracia deixou de chegar, ou seja, a questão económica, a questão do Estado Social deixou de chegar, porque depois há um outro lado da abertura social, da abertura de costumes, que é rejeitado por uma determinada faixa da população, e no fundo o que esta extrema-direita agora faz é ir buscar, ir roubar no fundo a social-democracia, ir mimetizar, quase copiar a questão do Estado Social e juntar-lhe aquilo que essa faixa da população estaria à procura. Sim. Isso é simplista, claro. Não deixando de ser simplista, porque essas coisas são muito complicadas, mais do que aquilo que eu acho que consigo explicar neste contexto, mas vamos aprofundar um bocadinho. O que aconteceu aos partidos sociais-democratas na maior parte dos países da Europa, eu, aliás, estou a pensar mais nos países do centro e do norte da Europa até do que o sul da Europa, que são um bocadinho diferentes desse ponto de vista. Mas o que aconteceu foi que os partidos sociais-democratas mudaram, portanto, a coligação eleitoral que está por trás deles mudou. Se nós formos ver hoje em dia, com a informação que existe, destes inquéritos e destes resultados de eleições, qual é o núcleo destes partidos? Hoje em dia já não é aquilo que, para simplificar, podemos chamar a classe trabalhadora, seja da indústria, seja dos serviços. É uma nova classe média relativamente próspera. É essa nova classe média de pessoas com altos níveis de instrução, que trabalham nas universidades, trabalham nas empresas, em lugares de gestão, não tem de ser de gestão, mas altamente qualificados do ponto de vista técnico. Isso é o núcleo eleitoral dos partidos sociais-democratas. Porque o que é que aconteceu ao mesmo tempo?
aconteceu que esses partidos perderam para dois lados. Perderam, e generalizando muito, mas a tendência é esta, uma espécie de proletariado dos serviços. Perderam para os partidos de extrema-esquerda, e o proletariado industrial, aquele que sobra, que não é tão irrelevante como isso, perderam para a extrema-direita. E portanto, há uma tenaz que aperta estes partidos, que são partidos que defendem o quê? Defendem políticas sociais, os partidos da social-democracia avançada, digamos, defendem políticas sociais, mas que não são políticas sociais, basta olhar para o que aconteceu na Escandinávia nos últimos 15 anos, menos assistenciais do que eram, e, portanto, políticas sociais de investimento na ciência, na educação, por aí fora. Ou seja, exatamente aquilo que aquele núcleo eleitoral quer e, portanto, e ao mesmo tempo são cosmopolitas, internacionalistas, progressistas do ponto de vista dos valores. Isto é uma receita à qual foram encostados e que também foi uma opção, mas que deixou para aqueles que precisam de políticas de Estado, não de investimento, mas de apoio social e promoção do consumo, e aqueles que têm atitudes e valores menos progressistas e mais conservadoras, deixou-os livres para procurarem outros partidos e outras forças. No fundo, as eleições em França representam isto de uma maneira ainda mais dramática, que é, uns foram para o Mélenchon, outros foram para Le Pen, e ainda por cima, isso é o drama de França, essa nova classe média foi para o Macron. Exato. Portanto, deixou o Partido Socialista quase o Amon ficou vazio. Ficou perdido. Mas é isto que se está a passar, e depois de diferentes maneiras, em países diferentes, mas simplificando muito, acho que é o que se passou nos últimos anos. É interessante olhar para isso fazendo a pergunta ao contrário, que é, sendo essa a realidade agora, o que é que era preciso para voltar a essa grande coligação? E o que é que está por trás dessas grandes coligações? Porque elas podem ser, em certo sentido, são contraintuitivas, não é? Se a pessoa olhasse, começasse agora a construir aqui uma realidade do zero, começasse a construir um sistema político com base numa democracia, havia várias razões para o sistema político ser extremado. Os partidos de centro, pode-se dizer que agradam a todos, mas facilmente também não agradam a ninguém. Não é? O que é que é? Isso está, a minha intuição seria que está muito relacionado com o desempenho económico, ou seja, quando o desempenho económico é bom, as pessoas aceitam entrar nessa grande coligação, não é? No fundo, num grande partido que tem uma vertente com que eu me identifico e outra com que não me identifico. Sim. Ou talvez por outro lado, se aquilo que dissemos há pouco for verdade, a de que há uma clivagem entre, digamos, os setores sociais e os partidos mais internacionalistas, mais cosmopolitas e ao mesmo tempo favoráveis a uma economia de mercado e globalizada. E por outro lado, houver do outro lado da clivagem maior conservadorismo social, cultural e um esforço de preservação da redistribuição, se isto for verdade, então esta clivagem deixa os antigos partidos moderados numa situação dificílima, claro, porque não sabem onde se posicionar, estão internamente divididos. Agora, eu também, pensando agora, adicionando uma camada a isto, eu também sou um bocadinho reativo àquelas visões que, e no fundo é normal que se escrevem na Newsweek, na Time, ou na Atlantic, ou na Prospect, que tudo mudou e está tudo diferente. Pois, exatamente. Bem, é que há uma coisa muito simples, é que estes novos partidos que estão a emergir, nós temos que os ver no governo e ver o que é que acontece. Claro. E o que acontece das duas uma, geralmente ou eles se moderam ou geram uma catástrofe. Exato. E quando geram uma catástrofe, ou se calhar estou a exagerar, mas quando geram maus resultados económicos e políticos, as pessoas também tomam as suas opções e reagem. E pode haver um rearranjo do mapa num sentido, num recuo em relação a estas tendências, por força do pragmatismo e das realidades do que significam governar um país neste contexto económico e neste contexto social. E, portanto, os sistemas políticos também resistem porque têm instituições que favorecem os que estão estabelecidos em relação aos que estão de fora, porque até do ponto de vista do financiamento partidário isso é assim. Portanto, há maneiras de resistir a estas mudanças, mas não só. Há maneiras destas mudanças, em parte, se derrotarem a si próprias. E nós temos situações de partidos, seja da extrema-esquerda, menos, seja da extrema-direita, com um pouquinho mais de frequência, que são chamados para
darem o salto para uma fase que é qualitativamente diferente da sua vida, que é o de participarem na governação, e vemos o que é que acontece ao seu discurso, à sua atuação, ou que muitas vezes vai no sentido de moderação, pragmatismo, negociação, e quando não vai, também vai muitas vezes, como se passou na Áustria, no sentido do desastre. E, portanto, as pessoas reagem, castigam, e também, como aconteceu na Áustria, eles podem regressar, mas quando regressam, já regressam um bocadinho diferentes. É sempre difícil perceber isto, porque eu concordo com aquilo que o Pedro dizia, que é obviamente verdade, que hoje em dia, quanto mais, voltando aliás àquela comparação binária, quanto mais perto do preto ou perto do branco um texto ou o que quer que seja mais atenção lhe é dada. E isto é válido para tudo, lá está, sim. É válido mesmo para publicações de referência. E é bom para nos fazer pensar e para nos provocar. Assim. E é bom, gera pensamento, mas às vezes também está a forçar o cor sobre está a forçar diferenças de coloração numa realidade que é um bocadinho mais muito a curto prazo, quer dizer, nós vemos a quantidade de artigos que nós vemos. Um partido de extrema-direita tem mais do que 15% dos votos. Artigos, é o triunfo, é a mudança, é o triunfo do populismo, e depois acabam noutro país, perdem a eleição, não têm tanto como se esperava, não, é o fim, é o recuo. Portanto, passamos a vida um bocadinho nisto, muitas vezes. Sim, é um bocadinho, exatamente, um bocadinho esquizofrénico. Mas dizia, isso é verdade, não é? Que é uma certa exaltação, porventura exagerada. E o que nós estamos a ver pode ser simplesmente todas as democracias são dinâmicas, e isto pode ser simplesmente aquilo que desde o pós-guerra vimos em todas as democracias ocidentais, com as suas especificidades e muitas vezes até tendências diferentes em democracias diferentes. Mas também pode ser um reviver, lá está, desse período entre guerras. É difícil a pessoa perceber o que é que está a ver, não é? E lá está, um partido extremista pode ir para o governo e empoderar-se, pode ir para o governo e funcionar de vacina, como uma vacina, não é? Aquela metáfora que é normalmente usada, ou pode ir para o governo e provocar uma catástrofe. É muito difícil perceber, não é? É difícil porque os sinais também são contraditórios, vamos lá ver. A minha primeira reação ao que está a dizer é que o contexto social e político hoje é completamente diferente desse contexto. E podemos fazer uma lista muito grande, mas eu olho imediatamente, se calhar por vício de profissão, até para a adesão que as pessoas hoje em dia têm, muitas vezes independentemente da sua cor política, à ideia de democracia. A ideia de que alguém chega e diz, bem, então eu vou no dia seguinte acabar com os partidos políticos e fazer aqui um governo com um homem forte que vai... Essa ideia é muito rejeitada no Ocidente. Há alguns artigos recentes que mostram algum reviver dessa ideia, mas em muito marginal. E, portanto, a própria legitimidade do regime democrático hoje em dia é muitíssimo maior do que nessa altura onde nós andávamos a discutir as virtudes e os deméritos do corporativismo, do autoritarismo e da democracia, e onde aquilo que vinha muito à superfície eram os problemas da democracia. Eles também vêm hoje em dia no debate político e na cabeça das pessoas, mas nunca nos mesmos termos. Ao mesmo tempo que digo isto, e por isso é que eu digo que os sinais são contraditórios, nós podemos olhar para a Hungria, ou podemos olhar para a Polónia. Ainda não estamos no mesmo ponto, mas podemos olhar para esse lado. Ou seja, podemos olhar para casos de países que pareciam sucessos de transição para a democracia, que pareciam, e que se calhar tinham democracias consolidadas e que de facto se desconsolidaram, no caso húngaro, e se estão a desconsolidar no caso da Polónia. E quem diz isto diz outros casos. Estou a pensar nestes dois, porque são países muito importantes e fazem parte da União Europeia. Estão perto. E, portanto, os sinais são contraditórios. Isto para dizer o quê? Eu penso que ninguém neste momento pode jurar que as democracias vão resistir e se vão reconfigurar e se vão readaptar a estas mudanças com sucesso, mas também ninguém pode jurar que temos aqui um regresso, no fundo, ao período de entreguerras com uma desconsolidação e o desfazer daquilo que durante muito tempo se julga, e ainda se julga, ser o triunfo da democracia no século XX. Os sinais são contraditórios. Eu caio mais no lado da resiliência e da resistência, porque também há este ponto. Há uma memória histórica, não é das pessoas que viveram esse período, porque essas são cada vez menos e já estão quase todas mortas, mas há uma memória histórica que perdura no discurso político e na identidade política de que a democracia, por muitos problemas que tenha,
é a única maneira, até agora, de resolver os conflitos sem que eles se transformem em violência. Se quisermos um mínimo patamar para que é que serve uma democracia, é esse. Isso está muito presente implicitamente nas opiniões que as pessoas dão sobre isto, quando se lhes pergunta como é que elas veem os princípios da democracia, se os apoiam, se não apoiam. Há em particular, falava há pouco, nos mais jovens, nos mais instruídos, pode haver crítica à maneira como a democracia funciona, mas há uma adesão enorme aos princípios da liberdade de expressão, da liberdade de associação. Portanto, eu não vejo, eu caio mais para esse lado. Ao mesmo tempo, não posso ignorar que num país como a Hungria, hoje em dia, é onde precisamente nós encontramos na Europa, um menor apoio da população aos principais princípios daquilo a que nós chamamos os grandes direitos democráticos. E, portanto, também não posso jurar que não possa haver uma involução nesse sentido. E tem muito que ver, acho eu, com a maneira com consolidada está a democracia, não é? Porque a maior parte das democracias comparam, em termos de consolidação, bem com as democracias que existiam no início do século. Não é? Sim. Não foi por acaso, embora tenha outras explicações, que o Reino Unido, naquela altura, conseguiu resistir à vertigem dos regimes totalitários, não é? Porque tinha uma democracia mais consolidada do que noutros países. Mas mesmo agora, essa consolidação da democracia varia muito. Mas há outro tema que não tem nada a ver com este, que eu lhe queria falar, porque é um tema que eu acho interessantíssimo. Eu acho que está menos relacionado com a sua investigação, embora seja da sua área, e cruza com a economia, que é a minha área, que é a questão do que se chama normalmente social capital. Eu acho que a tradução em português é capital interpessoal, não é? É confiança interpessoal ou capital social. Exatamente, ou capital social. E que é uma variável relativamente pouco conhecida, creio eu, e provavelmente daquelas que mereceriam mais atenção, porque é quase o substrato tanto de uma democracia de sucesso como de uma economia de sucesso, que é o que é interessante. Quer dizer, no fundo, a pessoa, Pedro saberá explicar muito melhor do que eu, vou-lhe dar a minha explicação e depois, se quiser, complementa com aquilo que faltar. Eu definiria, no fundo, este capital social, ou esta confiança interpessoal, como a relação entre as pessoas numa sociedade e que pode ser definida como a pertença a um grupo, e isso até normalmente se chama bonding social capital, salvo erro, ou o que eles chamam bridging social capital, que é o mais importante e que é aquele que em Portugal nos falta mais, que é a confiança que nós temos em pessoas que não são do nosso seio, seja seio familiar ou de colegas ou amigos. E isso é fácil perceber porque é que isso é fundamental, não é? Porque para uma economia tanto para ela ser produtiva, no sentido de não haver custos de transação relacionados com... Custos de transação é um jargão económico, mas pronto. No fundo, o equivalente a um custo relacionado com o facto de eu não confiar numa pessoa com quem estou a fazer negócio, como, por outro lado, até a criatividade, não é? Para haver um processo criativo, eu tenho que confiar na outra pessoa. Claro, para ter uma iniciativa pessoal, seja no plano económico, seja no plano político, seja para formar uma associação de moradores para proteger para proteger o sítio onde eu vivo, para me organizar, para fazer até uma exposição à Câmara ou à Junta, tudo isso exige que o meu ponto de partida seja: os outros não vão tirar partido de mim, não se vão aproveitar de mim, não se vão aproveitar do meu trabalho. Eu posso contar com os outros, eu confio neles e eles confiam em mim. Portanto, para que a iniciativa pessoal a qualquer nível possa surgir, para que haja participação política, organização, participação social, voluntariado, tudo, essa confiança interpessoal é vital. Eu não é a minha área de investigação, mas eu quando falo deste tema a alunos dou sempre este exemplo, que é o que acontece em Lisboa num cruzamento quando há engarrafamentos. Nós temos agora temos aquelas riscas quadradas no meio dos cruzamentos, não é? Onde os carros não são supostos estar para evitar esses bloqueios. Mas o que é que acontece geralmente em Lisboa? Se abro o verde para o meu lado, mesmo que eu tenha muitos carros lá à frente, a minha tentação é avançar. E porquê é que a minha tentação é avançar? Porque se eu não avançar, os outros depois vão avançar. Exato. E vou ficar... Portanto, já agora vamos todos. Exato. E o resultado disso é o bloqueamento total do cruzamento. Por acaso, esse é um belo exemplo, porque é uma metáfora. Há claramente uma grande correlação entre isso e o nível de capital social. Eu tenho a certeza que se fizesse uma análise dessas nos vários países. Eu acho que nós devíamos pegar nos dados dos inquéritos que temos e depois cruzar isto com filmagens do que é que se passa nos cruzamentos com engarrafamentos. Claro, isto pode não ser muito fiável, porque nos países onde há mais capital social também há menos carros, no centro de Lisboa, no centro das suas capitais, por alguma razão.
Mas sim, é nisso que eu penso sempre. E quando eu estou nesses cruzamentos, há uma luta entre o Pedro Magalhães português e o Pedro Magalhães que estuda capital social, porque eu penso, não, eu não posso... Eu acho que eles vão avançar e que não me vão deixar passar e vão fazer... Não têm confiança em mim, mas eu vou tentar ter confiança neles, mas muitas vezes não tenho. O que mostra um bocadinho, se calhar sou só eu, mas mostra o poder... que apesar, por muito que nós pensemos nisto, o contexto é muito poderoso. Portanto, o que é que acontece quando nós não confiamos uns nos outros? O que acontece quando confiamos uns nos outros é que fazemos escolhas que são coletivamente piores para toda a gente. Porque se nós confiássemos uns nos outros, fazíamos escolhas que, podendo não parecer ideais para nós naquele momento, podendo não parecer egoisticamente ideais, acabavam por ser melhores. Isto é a famosa história do dilema do prisioneiro, não é? Da teoria dos jogos. Esta ideia, há um autor que escreveu um livro muito importante e que o Robert Putnam, que se chama Making Democracy Work, fazer a democracia funcionar, e que é uma italiano, não é? E que é uma comparação muito simples não é, mas começa por ser uma comparação muito simples entre o norte e o sul de Itália. E porque é que o norte é rico e o sul é pobre? E porque é que o norte é politicamente, tem instituições de bom governo politicamente desenvolvidas e o sul não tem? E o argumento tem a ver com capital social, tem a ver com a falta de capital social no sul, e o argumento é também histórico, porque tem a ver com as instituições políticas históricas às quais essas duas partes de Itália estiveram submetidas. Uma, cidades-estado, com um maior espírito comunitário, com uma governação menos hierárquica e vertical, e outros estados feudais. Isto já foi muito discutido, muito disputado, muito contrariado. Os italianos discutem isto imensamente, mas há de facto investigação que vai para além da Itália, que é comparativa e que sugere que isto é um pouco verdade. E a coisa mais interessante aqui é, nós olhamos isto numa escala, enfim, até de curto prazo. Não é de curto prazo do ano passado, mas é dos últimos 15 anos. E nós olhamos para o inquérito social europeu, por exemplo. No portal da opinião pública estes dados estão lá, são muito engraçados. E vemos respostas a estas perguntas. Até que ponto é que tende a confiar nos outros, ou acha que nunca todo o cuidado é pouco, ou até que ponto é que sente que vai ser enganado pelos outros, ou que em geral as pessoas são, etc. Nós olhamos para isto e pomos os países todos lá em lista e o que vemos são linhas retas. Ou seja, isto não muda. Isto é completamente estável dentro de cada país. É incrível. Mas há estudos, em particular de economistas, pessoas da economia política, que olham, por exemplo, para o nível de desenvolvimento a nível regional na Europa e conseguem relacionar esse nível de desenvolvimento não apenas com a resposta a essas perguntas, mas com o tipo de instituições que estas regiões, áreas da Europa, tinham historicamente no século XVI. E, portanto, de facto, a importância disto não pode ser subestimada, e quando nós falamos de cultura ou de cultura política, isto é capaz de ser o nível mais profundo. Exatamente, é a raiz do... E é o tipo de atitudes que nós passamos de pais para filhos, e é o tipo de atitudes que, quando eu estou no carro, no cruzamento, e tenho os meus filhos dentro do carro, eu penso muito no que é de fazer. Mas essa questão do cruzamento, eu nunca me tinha lembrado de comparar isso com o capital social, mas porque é desconfiança. Essa decisão quase de ilacerante da pessoa pensar avanço ou não avanço, porque na verdade eu devo avançar, porque se não avançar avança o outro, mas avançando estou a um nível obviamente simbólico, mas a fazer algo que vai contra aquilo que eu acreditava que devia ser o modelo de sociedade. E não é só isso, avançando eu acho que estou a fazer o melhor para mim, mas também sei que, eu sei enquanto académico, que os outros também vão avançar e que o resultado final vai ser pior para todos. Vamos ficar ali todos parados no meio e vai ser muito pior. Se eu tivesse recuado seria melhor, mas depois penso, se eu tivesse recuado, os outros todos avançavam e ficavam aqui parados à minha frente no meio do engarrafamento. É um dilema. É, exatamente. E o que é desconcertante nisto é o enraizamento disto, quer dizer, o facto de ser muito pouco móvel. Esse exemplo de Itália é um exemplo curioso, porque a Itália é um país há século e meio. Antes disso eram quase muitos países diferentes dentro do mesmo país. E isto vai à raiz de todos os problemas, e Portugal qualifica muitíssimo mal. Nós somos, salvo erro, no inquérito social europeu, somos o país com menos... Sobretudo esta questão de confiar nos outros, que neste caso seria o Bridging Social Capital, capital social de ponte, não é, de ligação. Não me recordo, ainda não tínhamos falado disso, mas é importante, não me recordo se somos eu penso que a Bulgária há de estar próxima
Pois, estaremos pelo menos no mas estamos nos últimos 2 ou 3 entre os países do ponto de vista de qual é a confiança que as pessoas manifestam ter em desconhecidos, ter nos outros. E depois há outro lado, e em certo sentido o reverso da medalha disso é ter, estes números não me lembro de ver, mas seria a minha intuição, que tivéssemos o capital social do outro tipo, do bonding, portanto dos laços. Sim. Ao contrário, é assim muito elevado, porque somos uma sociedade em que a família, por exemplo, tem um peso grande, em que nós tendemos a confiar no nosso núcleo próximo, na nossa rede de contactos, e até não só a confiar, e esse indicador eu lembro de ver lá, que é, somos o país europeu, ou lá está, dos países europeus, que passa mais tempo com amigos e com amigos, familiares e colegas. Sim, eu não sei se esse passar tempo é um bom indicador do que nós estamos a falar. Há um livro também muito famoso de um antropólogo chamado Banfield, feito também na Itália, onde ele fala de um conceito que é o familismo amoral. É moral? Amoral. Portanto, sem moral. Sem moral não... Sem moral porquê? Porque as regras abstratas não contam. A única coisa que conta é eu beneficiar, apoiar, ajudar os que me estão próximos. Isso vê-se muito na máfia, por exemplo, não é? Até nos filmes. Pronto. E esta síndrome do familismo moral é precisamente o contraponto a uma certa impessoalidade moral de tratarmos os outros todos da mesma maneira, mesmo que não nos sejam próximos, não é? E de termos confiança neles como ponto de partida. Aqui é ao contrário, é fora do meu círculo, ninguém conta. Não é? O que conta são aqueles que me estão próximos. Não é? Há um sociólogo muito conhecido holandês, cujo nome eu tenho sempre dificuldade de pronunciar, mas é Geert Hofstede. Sim. Escreve-se Geert. Mas acho que se lê Hurt ou alguma coisa deste género. Das áreas culturais. Exatamente. E é uma dimensão que ele tem, e este tema foi estudado por outros, até provavelmente é das dimensões mais intuitivas de todas, mas não é tão intuitiva assim, ou pelo menos para mim não foi naquilo que estava por trás, que é a questão do individualismo versus coletivismo. E aquilo que nós falamos é coletivismo. E a definição de individualismo, em certo sentido, aquilo podia ser também chamado de coletivismo. Porque o que é o individualismo? O individualismo é em certo sentido... eu olhar para mim enquanto indivíduo, e portanto são sociedades onde tende a haver menos tempo de socialização no total, mas sobretudo o que tende a haver é que para alguém individualista daquele ponto de vista, o meu pai ou uma outra pessoa do mesmo país que eu não conheço são quase equivalentes, obviamente não são equivalentes, mas têm quase uma equivalência, sobretudo em termos morais. Sim. E há um exemplo que o Pedro já viu isso de certeza, que é sempre dado, que é aquele exemplo a história é alguma coisa deste género, que é, faz-te a pergunta a alguém, e isto faz-se a pessoas de países diferentes, por exemplo, da Europa, e tem sempre respostas que traduzem esta dimensão, que é perguntar, imagina que vais num carro a conduzir com um amigo ao lado, vês que o amigo está em excesso de velocidade, ele entretanto atropela alguém, tu tens que ir a tribunal, dirás que ele estava em excesso de velocidade ou não, não é? E normalmente, por exemplo, um suíço, ele a ver no espaço suíço, era tipo 98% das pessoas dizia, claro, evidente que digo, pergunta só um português, e ele lá está, fica dividido, né? Digo ou não digo? Porque na verdade a lealdade não é essa, nesse caso não é família, mas como é que era a expressão família? O familismo moral. A moral, não é? Tem um peso tão grande, não é, que nós sentimos. Eu acho que todos sentimos isso. Eu pessoalmente teria muita dificuldade em Deixa-me dar-lhe outro exemplo de trânsito. Eu pareço obcecado pelo trânsito, mas é um microcosmos interessante. Eu às vezes olho para as pessoas que param em segunda fila e param em segunda fila atrás de carros que estão estacionados e vão fazer não sei o quê. Se calhar vão buscar os filhos à escola, vão fazer todas aquelas coisas que elas sentem que são importantes para elas e para os seus, e podem ser coisas importantíssimas. A pergunta que eu me faço sempre é: o que é que as pessoas que tiveram os carros tapados pelo que está em segunda fila ou que vêm na estrada, o que é que essas pessoas fizeram para merecer tanto desprezo e tanta falta de consideração? Tão distantes, não é? Outra maneira de chamar isto é civismo, pronto, mas vamos levar aqui para o nosso tema. Realmente é um bocadinho a ideia de que os outros não contam, os que estão fora podem ser pessoas extremamente generosas e que estão a fazer coisas generosas para aqueles que lhes estão próximos e importantes, mas os outros contam zero. Isto é muito interessante, eu acho que explica, nós andamos pela cidade e vemos a vida urbana e vemos a vida em comunidade em Portugal, e eu acho que vemos isto constantemente, e portanto é um fator cultural muito profundo. E o civismo, o Pedro diz que não interessava tanto discutir do ponto de vista do civismo. Eu concordo, porque o civismo é trazer uma carga moral a isto. Sim, eu acho muito mais interessante perceber o que está por trás disto. Claro. Porque no fundo o que está por trás eu quando vou no carro não penso assim, que fico irritado. Claro, mas agora com distância sim. Ficar travado pela pessoa exatamente. Para o carro lá de fora. Mas objetivamente,
o que está por trás disso são dois modelos cognitivos em que um toma aquela pessoa que estacionou o carro como alguém... O outro generalizado é alguém que não existe, não conta para mim. É como se... Quer dizer, não faz parte do meu círculo, portanto E se eu conhecesse a pessoa, jamais faria aquilo. Nunca, E por isso é que, aliás, o modelo falha quando de repente... Punha o carro em frente dos outros, nunca dele. E o modelo falha, que é engraçado quando isso acontece, quando de repente a pessoa é conhecida. Claro. É também outra coisa que acontece também no trânsito. Né? Claro. Mas esta questão é certo que o capital social é muito inerte, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem sido muito falado nos últimos anos que o capital social tem diminuído desde os anos 60, salvo erro. Tem diminuído a um ritmo que, não sendo vertiginoso, é um ritmo significativo. E convergiu de números que estavam próximos dos países nórdicos europeus e quando digo nórdicos estou a incluir a Holanda, por exemplo, também, ou até a Suíça, para níveis que já estão a aproximar-se do meio da tabela. Isso é sido muito falado, e isso, lá está, isto liga à questão do populismo que falávamos há pouco. Mas sobretudo a mim desperta outra questão, que é pensar, se ele desce, como é que se pode fazê-lo subir, não é? E no nosso caso, por exemplo, no caso português. Não, isso é também da autoria do nosso amigo Putnam, não é? O Putnam tem um livro famoso, e depois outros que seguiram, chamado Bowling Alone. Exatamente. Que é sobre, no fundo, a quebra das práticas de convivência comunitária nos Estados Unidos. Eu devo dizer que aí tenho um bocadinho mais de hesitações, porque quando eu olho para esse discurso sobre a diminuição da vida comunitária, é preciso não esquecer que essa nostalgia se faz em relação a um tempo caracterizado por coisas, enfim, muito, muito perturbantes, não é? E que ainda perduram, mas talvez menos, ou se não perduram menos, pelo menos já não são tão vistas como normais, como, por exemplo, a segregação enorme cá nos Estados Unidos, do ponto de vista até geográfico, sobre quem vive onde, e que tem a ver com a segregação social e também, obviamente, segregação racial. Portanto, eu não tenho assim tanta... Não sou americano, mas vivi nos Estados Unidos, não tenho tantas saudades assim desse tempo, nem uma visão tão romântica do passado. E também acho que, apesar de tudo, enfim, os Estados Unidos são quase um continente, portanto, uma diversidade enorme e o meu conhecimento dos Estados Unidos está limitado a muitos contextos. Mas os Estados Unidos são um bocadinho o exemplo de como o capital social, na verdade, também se pode impor neste sentido. Não é que eu acho que seja uma coisa agradável ver polícia e vigilância e controle por todo lado. Mas é uma experiência que eu já partilhei com outras pessoas e tenho a certeza que outros que a tivessem, se calhar sentiriam o mesmo. Voltamos à questão do trânsito. Uma pessoa que conduz em Lisboa e chega a uma cidade americana muda automaticamente de comportamento. É uma coisa de minutos. Basta olhar em volta e perceber como é que os outros estão a comportar, esse é o primeiro ponto. E basta ter um vislumbre do que é que lhe acontece se não se comportar como deve. Se tiver esse dilema no cruzamento nos Estados Unidos e optar por ir para o meio do cruzamento, eu, se for apanhado, pago uma multa descomunal. E é muito provável que seja apanhado. Até porque é o único. Sim, até porque vou ser o único. E se puser o carro no estacionamento e não pagar o parquímetro, é absolutamente garantido que vou ser multado. Mais uma vez, eu não acho que o Estado e a repressão seja a melhor solução para restabelecer convivência, mas também é verdade que quando as pessoas não confiam umas nas outras, é preciso uma terceira parte para restabelecer essa confiança. E para criar, Portugal, a instituição que depois... Em Portugal isso muitas vezes, e também nos Estados Unidos, em todo o mundo, isso resulta muitas vezes, isso não é a melhor opção. Porquê? Porque essa terceira parte vai ter de regular, impor contratos, vigiar, punir, e isso muitas vezes é uma solução que leva este aparelho de vigilância e de contratação a um nível de burocracia tal que, em vez de aumentar a confiança, diminui. Não é? Passa-se muito na confiança em relação ao Estado. O Estado impõe tantas regras e tantas limitações que muitas vezes se torna ineficaz, e ao tornar-se ineficaz isso diminui a confiança. Ora, eu não estou a ver outra alternativa agora vamos voltar a uma linguagem um bocadinho moral sobre isto, mas de civilização, de restabelecimento da confiança, que não seja uma terceira parte que possa ser vista como imparcial para impor a relação de confiança que naturalmente não surge
Claro. Do ponto de vista cultural. E aqui há um elemento aqui que é importante, que é diferente tornar uma situação inexistente que nós vamos criar e criá-la da melhor forma, ou corrigir uma situação que já existe. Não é? E neste caso o que acontece é que, por exemplo, no caso do trânsito, pegando de novo esse exemplo, o que acontece é já há um hábito enraizado e, portanto, não basta que uma pessoa decida agir bem. É a questão do dilema do prisioneiro. Sim. É o dilema do prisioneiro em que toda a gente decide denunciar o outro. Não é? Claro. E, portanto, e nesse caso, por exemplo, eu atavicamente tenho uma aversão enorme à intervenção do Estado em liberdades individuais desse género, por exemplo. E, no entanto, eu mudei a minha opinião, por exemplo, em relação à questão do cinto de segurança. Por exemplo, vou usar outro exemplo. Sim. Lá está. Eu lembro-me de pensar que era o tipo de coisa que, obviamente há outras nuances na questão do que era uma opção individual. Mas simplificando o modelo, aquilo é uma opção individual. A pessoa quer usar ou não quer usar. Matar. Exatamente. No entanto, é óbvio que aquilo tem externalidades, ou seja, é óbvio que aquilo cria... Não sou só eu que beneficio de usar o cinto de segurança. E há outra questão que é um enviesamento cognitivo que nós temos, e a economia importa sempre ter isto em consideração. Aliás, o Richard Thaler, não é? Ganhou agora o Prémio Nobel até por causa disso. Nós temos um enviesamento cognitivo que faz com que reajamos de maneira diferente consoante tenhamos determinados estimulantes ou não. Por exemplo, se eu recuasse 30 anos, na altura, não sei quando é que foi tornado obrigatório o cinto de segurança, mas há de ter sido... Acho que foi nos anos 70. Nos anos 70, pode ser. Portanto, se eu recordar... Nos Estados Unidos, sim. Não, eu digo em Portugal. Portanto, se eu recuasse 20, 30, 40 anos, vamos Portugal supor... também não deve ter sido. Até não sei. Imagino, depois, à partida, terá sido no início do regime atual. Mas, admitindo que era uma altura em que não era obrigatório usar cinto de segurança, ou seja, a pessoa X, o condutor médio, não tenderia a não usar o cinto de segurança, porque ele incomoda, não sei, uma série de razões para não usar. Se de repente fosse imposta, como foi a lei, a pessoa era obrigada a usar. Eu tenho a certeza que se hoje o governo decidisse propor a remoção dessa lei, ninguém ia deixar de usar cinto de segurança. Porquê? Claro. Porque já se criou o hábito. Claro. E é um bocadinho isso que acontece aí. Por isso é que nós chegamos aos Estados Unidos ou a qualquer país onde vamos admitir que existe, obviamente, isto é uma simplificação, mas vamos admitir que são países mais civilizados a esse nível, não são a outros, mas a esse nível. Nós vamos rapidamente encaixar naquele esquema e se de repente voltamos a Portugal, vamos nos sentir muito desconfortáveis com claro. comportar-nos de outra forma. E, portanto, a minha aversão em relação à intervenção do Estado, eu tenho que reconhecer que na prática não é justificável por causa desse enviesamento que nós temos. Por outro lado, há outros exemplos em que é preciso ir, em que não dá em que a intervenção tem que ser mesmo na raiz dos problemas. Quer dizer, no caso, por exemplo, há um livro muito interessante sobre, aqui já no terreno da economia, do Darren Acemoglu, que é um economista muito conhecido, sobre porque é que os Estados falham, salvo erro esse o nome, que é um livro ultra interessante. Ele, curiosamente, para ele, todas estas questões culturais não são a raiz do problema, ou pelo menos não são a raiz da solução. Sim. Para ele, a solução é sempre as instituições. E ele critica, obviamente, a maneira como a ajuda a países em desenvolvimento é dada, que é muito focada usando aquela analogia, não ensina a pescar, dá o peixe, mas o ensinar a pescar é difícil, não é? E, no fundo, muitas vezes pode ser coisas tão simples como forçar a convivialidade entre pessoas de proveniências diferentes, ou forçar a diversidade, no caso em Portugal não seria bem uma diversidade, podia ser diversidade étnica também, mas era provavelmente mais diversidade de background. E, no fundo, tentando ir à raiz do problema, tentar forçar as pessoas a confiar umas nas outras de maneira que não conseguem. Mas isto é muito difícil de fazer. Não é? Claro. E o potencial de erro aqui é gigante, mas, por outro lado, o debate político e económico às vezes está centrado em questões tão superficiais, e isto... Esta é a raiz de todos não digo de todos os problemas, mas é a raiz de muitos dos problemas. Quer dizer, é a raiz de todos os problemas, mas isso também levanta uma outra questão que eu acho para a qual estava a apontar, é que se isto é assim tão profundo, isto não é algo que esteja facilmente ao alcance da vontade política mudar. E, portanto, o que está ao alcance da vontade política mudar são as regras, são as instituições, são a maneira como elas funcionam e a maneira como vão alocar recursos e vão... Agora, também é verdade que, e isso é a grande discussão, não só de pessoas como o Acemoglu e o Robinson, mas também o Tabellini, pessoas nós já falámos sobre eles sem usar os nomes, mas algumas das coisas que eu falei, por exemplo, aquele estudo famoso sobre o crescimento das regiões e a sua raiz no capital social, é de pessoas da mesma linha, da mesma de investigação. É primeiro saber qual é o ovo e qual é a galinha, não é? Exato, o que é que está primeiro. Exatamente. E a outra coisa é, se nós chegarmos à conclusão que é o ovo, ou seja, que é
aspectos culturais profundos e que estão presentes em determinados territórios e comunidades e sociedades há séculos, então a conclusão final só pode ser pessimista. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer, não se pode mudar. E eu também não estou completamente preparado para acreditar que isso seja assim, reconhecendo hoje, quer dizer, se nós olharmos para um mapa da Europa e como se faz precisamente nestes estudos, e olharmos para o nível de desenvolvimento de cada uma daquelas pequenas regiões e percebermos que no fundamental o mapa é muito parecido com aquilo que era há 100 ou 200 anos, é muito difícil ser otimista sobre estas questões. Mas isso eu até estamos aqui no Instituto de Ciências Sociais, era um repto que eu deixava, que era interessante. Havia todo o mérito, embora seja um estudo ultra difícil, em tentar, numa base de policy, lá está, portanto, programática, tentar perceber que iniciativas é que se podem tomar para corrigir esse curso histórico, porque no fundo essa é a raiz dos problemas todos, quer dizer, tudo o resto que está por cima disso, e todo o debate político que nós vemos, ou económico, em termos de medidas do Estado, o governo portou-se bem ou portou-se mal, o que é que se deve fazer em termos de investimento ou não, na prática tudo isso só resultará... Pois é, mas sabe uma coisa, estava-me a lembrar de alguns casos que escapam um bocadinho a isto, não é? Exemplos de sucesso, por exemplo, um exemplo que se fala muito é a Coreia do Sul. Esse é o exemplo que o Asimov usa para contrariar a questão geográfica, por exemplo. Mas primeiro, estes casos são raros. Casos de quê? Casos de um rapidíssimo progresso económico, mas não só, de rapidíssimo progresso na qualidade das instituições, na qualidade da governação. Mas a outra coisa que torna isto difícil também é que muitas vezes estas mudanças só são possíveis com precedentes bastante catastróficos. Exatamente. Estou-me a lembrar de um famoso livro, enfim, que não tem muito a ver com o que estamos a falar, mas tem uma coisa do Barrington Moore, As Origens Sociais da Democracia e da Ditadura, que aliás é um título que o Asimov retoma adaptando para as origens económicas, em que ele basicamente explica que os casos que nós olhamos hoje na altura em que ele escreveu, de democracias bem-sucedidas, quase todas elas tiveram de passar por um momento de catástrofe. Exato. De guerra, de revolução, de destruição de uma determinada ordem social e a sua reconstrução. Não é muito fácil propor isto como solução para estes problemas. E por isso é que... E nós tivemos a uma pequena escala isso. Na prática, a revolução... Sim. E a revolução trouxe, de facto, teve vários benefícios e mudou muita coisa desse ponto de vista, mas não mudou outras. Confesso que não conheço esse livro, mas também pode ter o contrafactual. Por exemplo, no caso da Revolução Francesa foi uma revolução. No caso do Reino Unido, por exemplo, chama-se Revolução. Sim. Mas foi relativamente pacífico. Bem. À escala histórica. Não é? Sim. Não foi minimamente como a Revolução Francesa, em que rolavam cabeças como tortos. Não é? Portanto, é difícil perceber isso. O Hofstede, por exemplo, voltando a falar do Hofstede que eu falava há pouco, e isto é apenas um dos modelos. Aliás, há quem o critica, dizer que aquilo é um modelo de diferenças culturais vistas por um holandês. Porque aquilo tem alguma, obviamente, tem algum etnocentro, qual é? Agora escapa uma expressão, mas é a visão de alguém de um determinado país sobre a cultura. Portanto, alguém que tem uma framework cultural específica. Em relação a Portugal, há uma dimensão que ele usa com muita graça, isto é muito interessante, para além desta do coletivismo, em que nós classificamos moderadamente alto como país coletivista à escala mundial e classificamos bastante alto à escala europeia. E há outra dimensão, que é uma dimensão que nos caracteriza, portanto, todas as dimensões que ele tem, que começaram por 4, neste momento são 6, é aquela em que nós qualificamos de um modo mais extremo, que é aquilo que ele chama a aversão à incerteza. Que é uma dimensão difícil de definir, no fundo tem a ver com uma espécie de má relação com a ambiguidade, leva a que, por exemplo, se queira ter muitas regras, embora para não as seguir, que é curioso, é uma espécie de pecha nacional, leva tendencialmente a uma aversão ao risco, por exemplo, isso no debate político eu vejo isso muito, uma aversão, tudo o que seja uma medida cujo resultado não seja imediato e não seja imediatamente perceptível, gera logo anticorpos, não é? Portanto, gera logo, a pessoa convive mal com essa aversão. E, por exemplo, gera, historicamente, embora isto esteja a mudar, uma grande vontade das pessoas em ter segurança no trabalho. Idealmente, se puderem manter na mesma empresa ou na mesma organização a vida inteira, felizes da vida. E esta dimensão, entre outras, eu acho que também funciona, de certa forma, de maneira complementar àquilo que nós falamos até aqui, também para explicar, porque, por exemplo, esta aversão ao risco leva
medidas, por exemplo, cujo efeito seja dilatado no tempo, são muito difíceis de tomar. E há um exemplo que eu já dei na conversa que gravei com o António Araújo, que é, eu lembro de ouvir isto na rádio, salvo eu, que era uma entrevista a um ministro da Segurança Social, em que ele a certa altura falava da sustentabilidade da Segurança Social, portanto dizia que não era possível fazer determinada coisa porque tornar-se insustentável a médio prazo. E o jornalista ou a jornalista perguntava, certo, a médio prazo, mas e agora? Não é? Agora não há problema, sim, não é? Sim, sim. Portanto, o que é que vai fazer agora? Claro. Não, vamos lá ver. Esse seu comentário faz-me pensar em várias coisas e leva para diferentes caminhos. Eu vou começando por este último. A dificuldade de tomar medidas cujos benefícios só são perceptíveis a longo prazo não é apenas portuguesa. Quer dizer, é comum, no certo sentido, a muitas democracias, ou para não dizer à própria democracia. É da natureza humana, em certo sentido. E não é só, é da natureza humana. Falar há bocado do Thaler, e ele tem muitas experiências que mostram como as pessoas tendem, de facto, a tomar decisões irracionais, mas porque, entre aspas, mas porque os benefícios que são recolhidos a curto prazo, mesmo sendo menores, mesmo prejudicando uma visão de longo prazo, são imediatos e são mais valorizados, e portanto o longo prazo, em parte é da natureza humana, mas em parte também é da própria maneira como funciona a democracia, porque a democracia responsabiliza os governos por aquilo que eles fizeram nos últimos 4 anos. Claro. Mais há quem diga, até falávamos há bocadinho um pouco sobre isso, que as pessoas até tendem, como não prestam muita atenção ao que se passa na política durante esses 4 anos e só são ativadas para as campanhas eleitorais, é mais aquilo que se passa no último ano, não é? E por isso, e isso é bom que seja, em parte é bom que seja assim, porque há uma responsabilização por um trabalho que é feito, mas o grande desafio que os governos têm, mesmo os governos que se preocupam com o longo prazo, é o de conseguir convencer as pessoas de que há sacrifícios a curto prazo que depois trazem benefícios a longo prazo. É desde logo difícil porque as pessoas não confiam. Exato. Estávamos a falar há bocado disto, não é? A confiança interpessoal também se transporta para a confiança na política. Implicava ter a certeza. E, portanto, como é que eu sei que este sacrifício a curto prazo traz um benefício de longo prazo? Mas não sei. Preciso que os governos e os partidos tenham reputações. Eu, se for, por exemplo, americano, e se for uma pessoa que se preocupa e que acha prioritário a diminuição do desemprego, o aumento algum aumento da redistribuição de rendimento, eu sei que se votar no Partido Democrata eu vou obter alguma coisa disso, porque os partidos têm reputações que se prolongam ao longo do tempo e que estão provadas, não é? Se nós olharmos para como é que evolui o rendimento dos vários quartis de rendimento da população americana sobre administrações republicanas e sobre administrações democratas, eu sei exatamente o que é que cada um vai fazer. Noutros países essas reputações não são tão claras, não são tão credíveis, e como falámos há bocadinho, a confiança é menor. Portanto, um governo, mesmo preocupado com o longo prazo, tem uma grande dificuldade em convencer as pessoas de que um sacrifício de curto prazo compensa no longo. Depois há aquela questão que se começa a falar cada vez mais da chamada justiça intergeracional. Aqueles que podem ser afetados ou beneficiados pelas decisões de hoje, alguns deles ainda não nasceram. Exato. E não votam. E portanto tudo isto empurra as democracias para soluções de mais curto prazo do que de longo prazo. Isto não é, a solução para isto não é sair da democracia, mas é perceber que há esta tensão e este problema. E de certa forma, embora seja muito difícil, tentar criar mecanismos que contrariem essa lógica de curto prazo, mas é difícil. Deixa-me dar um exemplo. Como é que eu acho que isto se contraria? Deixa-me dar-lhe um exemplo de um paper que eu escrevi com o Luís Aguiar Conraria e com o Francisco Veiga, que é sobre estas coisas. O que é que nós fomos ver? Nós fomos olhar para o que se passa a nível dos municípios, dos concelhos. Vamos ver qual é a relação entre... portanto, o que é que explica o bom desempenho eleitoral dos partidos no governo, portanto, o partido do Presidente da Câmara, não é? Nas eleições. E fomos testar várias coisas. Fomos testar o crescimento dos salários, porque não tínhamos uma medida de crescimento do PIB concelhio, portanto, fomos ver o crescimento dos salários como medida de curto prazo, e depois fomos olhar para uma coisa, fomos olhar também para o aumento do déficit, para o aumento das despesas, o aumento das despesas de investimento, e depois fomos olhar para uma coisa que é a melhoria nos resultados dos exames escolares. E nós pensámos nisto da seguinte forma:
Uma evolução é uma evolução de curto prazo que é sentida pelas pessoas. Outra evolução é uma evolução que não é sentida pelas pessoas, é um proxy para a qualidade da educação, cujos benefícios só serão sentidos a longo prazo. E fomos ver o que é que influenciava o desempenho dos partidos de governo local. E uma coisa interessantíssima, a meu ver, é que depende. Nós fomos pegar nos dados do Índice de Transparência Municipal, que é coligido pelo capítulo português da Transparência Internacional, e que no fundo é algo que mede até que ponto é que o governo local dá informação e é transparente para cá para fora, e que verificámos é que nos municípios transparentes o desempenho de curto prazo não conta. O que conta é o desempenho de longo prazo. E nos municípios menos transparentes o desempenho de longo prazo não conta, só conta a curto prazo. Bem, isto é um dado estatístico e, portanto, isto pode ser interpretado de diferentes formas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que o peso que é dado ao curto e ao longo prazo também depende muito da maneira como o poder político e as autoridades tratam as pessoas. Se o poder político e as autoridades políticas derem às pessoas razões de confiança, se as tratarem com justiça, com imparcialidade, com neutralidade, se as tratarem de uma forma justa, mesmo as pessoas estão, e há muita investigação que mostra isto em diferentes domínios, estão dispostas a sacrificar ou a não dar peso àquilo que aos benefícios de curto prazo. E, portanto, se quiser, é uma resposta à Acemoglu, muito institucional. Não, mas é verdade, claro. Mas eu acho que também passa por aqui a qualidade da governação, a transparência com que se governa, a informação que se dá às pessoas, a possibilidade que se lhes dá de ter voz nessas decisões, é uma coisa que pode alimentar a confiança no futuro e pode alimentar precisamente que se desvalorize um pouco aquilo que é o desempenho de curto prazo e que se valorizem medidas que podem não trazer benefícios a curto prazo, mas trazem a longo. Mas essa construção da confiança tem de começar por algum lado. Não, no fundo, não é que até a conclusão que se pode tirar disso, pelo menos preliminar, é que não é que as pessoas não estejam dispostas a tomar para já benefícios que só vêm daqui a muito tempo, não estão dispostas a fazê-los é se tiverem a mínima dúvida de que eles ou não virão ou não serão repartidos de forma equitativa. Apesar desse enviesamento que falámos da natureza humana de valorizar mais o curto prazo do que o longo prazo, há coisas que o poder político e as instituições podem fazer para que as pessoas possam ter confiança de que um sacrifício de curto prazo pode significar um benefício de longo. Pedro, muito obrigado, terminamos por aqui. Havia muito mais que falar destes temas que são vários e são fascinantes, mas já tivemos aqui uma bela conversa. Obrigado pela disponibilidade. Até à próxima. Têm gostado dos últimos episódios? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição, no vosso smartphone, tablet, etc. Se gostarem mesmo do podcast, convido-vos também a partilhá-lo com amigos e a avaliá-lo no iTunes. É também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast desse lado. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e, sobretudo, sugestões de temas e convidados futuros. Obrigado e até ao próximo episódio.